No episódio anterior, falamos sobre a vida e obra do Doutor Sutil, o grande João Duns Scoto, considerado por muitos estudiosos como a figura central da filosofia universal. Além dele, já trouxemos nesta série a vida e obra de outros grandes escolásticos, como Anselmo de Cantuária, Pedro Abelardo, Pedro Lombardo, São Boaventura e Tomás de Aquino. Todos eles deixaram um legado filosófico e teológico enorme, que continua exercendo uma grande influência na sociedade até os nossos dias. É muito importante que vocês assistam a esses vídeos na ordem que foram lançados, tá bom? Isso vai tornar mais fácil o entendimento de vocês sobre os tópicos abordados. Hoje falaremos sobre mais um gigante da escolástica, Guilherme de Ockham, também conhecido como o Doutor Invencível e o Iniciador Venerável. Como já foi dito anteriormente nesta série, entre os franciscanos, Guilherme de Ockham exerceu um papel fundamental tanto na filosofia quanto na teologia. Neste vídeo, nós falaremos sobre a sua vida e obra, destacando seus conflitos pessoais e acusações de heresia. Também falaremos sobre o seu exílio em avião, seu pensamento filosófico, como o nominalismo e a navalha de Ockham, o princípio de parcimônia, né? E também falaremos sobre as suas contribuições teológicas, como a separação entre fé e razão. E, é claro, também falaremos sobre as críticas que ele fez ao Papa sobre o seu conflito com o Papa João XII, seu exílio em Munique, sua produção intelectual e seu legado. Gostou do conteúdo? Este é mais um vídeo de grande importância filosófica e teológica. Então já deixe o seu like, faça um comentário qualquer, pode ser um simples emoji, não tem problema, porque isso ajuda aqui o canal a levar esse conteúdo para mais pessoas. Guilherme de Ockham nasceu pouco antes do ano 1300, no vilarejo de Ockham, no condado de Surrey, Inglaterra. A pequena aldeia ficava a uma curta distância de Londres, em uma área rural onde a vida seguia o ritmo das estações e das necessidades agrícolas. Ockham cresceu em um ambiente típico da Inglaterra medieval, onde a igreja e a vida religiosa desempenhavam um papel central na vida comunitária. Pouco se sabe sobre sua família e primeiros anos de vida. As condições sociais da época eram marcadas por uma rígida hierarquia feudal, onde a educação era um privilégio reservado principalmente à nobreza e ao clero. No entanto, as ordens religiosas, especialmente a franciscana, ofereciam uma rota de acesso ao conhecimento e à formação intelectual para aqueles de origens mais humildes. Ainda jovem, Ockham ingressou na Ordem dos Frades Menores, mais conhecida como Ordem Franciscana, fundada por São Francisco de Assis no início do século XIII, como já vimos aqui. Esta ordem enfatizava a pobreza, a simplicidade e a dedicação ao serviço cristão. Os franciscanos também se destacavam pelo compromisso com a educação e a pregação, e muitas de suas casas religiosas funcionavam como centros de ensino. Ao entrar na ordem, Ockham foi enviado para iniciar sua formação religiosa e intelectual. O treinamento inicial dos franciscanos incluía o estudo das escrituras, da liturgia e dos textos dos pais da igreja. Além disso, os jovens frades eram introduzidos aos princípios básicos da filosofia e da teologia escolástica, um sistema de pensamento que dominava as universidades europeias da época, como já visto aqui. Por volta dos 14 anos, Ockham foi enviado para estudar na Universidade de Oxford, um dos principais centros de aprendizado da Europa medieval. Como já vimos na ocasião em que falamos sobre o surgimento das universidades, a Universidade de Oxford, fundada em meados do século XII, atraía estudantes de todo o continente, oferecendo um currículo abrangente que incluía artes liberais, filosofia, teologia, direito e medicina. Na época de Ockham, o curso de estudos em Oxford seguia a tradição escolástica, que combinava a filosofia aristotélica com a teologia cristã. O objetivo era formar clérigos capazes de defender a fé através do raciocínio lógico e da argumentação rigorosa. Ockham demonstrou notável aptidão para os estudos, particularmente na lógica e na metafísica, duas disciplinas fundamentais da escolástica. Ockham foi influenciado por vários professores e pensadores importantes. Um de seus mestres mais notáveis foi João dos Scotos, um dos principais teólogos e filósofos deste período. Dos Scotos, também franciscano, era conhecido por suas complexas análises metafísicas e por suas tentativas de conciliar a fé cristã com a razão. Falamos sobre ele no episódio passado. Embora Ockham tenha sido inicialmente influenciado pelas ideias de Duns Scotus, ele acabou desenvolvendo uma abordagem crítica e independente.
Occam começou a questionar e a refinar os ensinamentos de seus predecessores, buscando simplificar as complexidades da escolástica e enfatizar uma abordagem mais empírica e direta. A formação teológica de Occam, em Oxford, foi extensa e rigorosa. Ele se aprofundou no estudo da Bíblia, dos textos patrísticos e das obras dos grandes escolásticos, como Tomás de Aquino. No entanto, seu verdadeiro interesse residia na filosofia, particularmente na lógica e na teoria do conhecimento. Suas habilidades analíticas e sua capacidade de formular argumentos precisos e persuasivos era tão grande que ele começou a reexaminar o problema dos universais, que tinha sido tema importante de debate para os primeiros escolásticos. Occam rejeitou o realismo de Tomás de Aquino e fez reviver a posição nominalista que afirmava que apenas o individual possui realidade. Ou seja, o nominalismo é essa teoria que nega a existência real dos universais e afirma que apenas os indivíduos particulares são reais. Eu vou explicar isso melhor nesse vídeo, tá bom? Fato é que Guilherme de Ockham é considerado como o representante mais eminente da escola nominalista, que é a corrente principal surgida do pensamento de Roscelino de Compiègne, entre o século XI e XII. A abordagem feita por Guilherme de Ockham contrastava com o realismo medieval, que sustentava que os universais existiam independentemente dos indivíduos. Após completar seus estudos básicos, Ockham continuou sua educação avançada em teologia. Ele permaneceu em Oxford, onde começou a ensinar e a escrever. Seu trabalho como professor foi marcado pela inovação e pela crítica das ideias estabelecidas, o que gradualmente o levou a um crescente reconhecimento e a uma certa controvérsia. Durante esse período, Ockham produziu várias obras importantes, incluindo comentários sobre as sentenças de Pedro Lombardo, como já vimos aqui também, falamos sobre ele, né? Um compêndio teológico amplamente utilizado como texto base nas universidades medievais, como já falamos anteriormente. Suas obras foram abundantes, incluindo obras filosóficas, teológicas e políticas. Sua abordagem original e frequentemente crítica aos textos tradicionais chamou a atenção de seus colegas e superiores, tanto positiva quanto negativamente. As ideias de Ockham, especialmente sua crítica ao realismo e sua defesa do nominalismo, começaram a gerar controvérsias significativas. Seus pontos de vista desafiavam a ortodoxia estabelecida e questionavam as autoridades de figuras prominentes como Tomás de Aquino. Isso eventualmente levou a questões com a hierarquia da Igreja. Assim, em 1324, Ockham foi convocado a Avignon, onde a corte papal de João XXII estava estabelecida. Ele deveria responder a acusações de heresia. As acusações foram motivadas por suas críticas às doutrinas e práticas eclesiásticas, bem como por suas ideias filosóficas que divergiam do pensamento dominante. Esta convocação marcou o início de um período tumultuado na vida de Ockham, caracterizado por conflitos com a Igreja que moldariam suas atividades e escritos posteriores. Enquanto estava em Avignon, Ockham passou vários anos sob escrutínio, durante os quais teve a oportunidade de refletir ainda mais sobre suas ideias. Ele examinou de perto as práticas da Igreja e a autoridade papal, chegando à conclusão de que muitas das ações do Papa eram inconsistentes com os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Isso o levou a desenvolver uma crítica mais profunda sobre a riqueza e o poder da Igreja, aliando-se aos ideais franciscanos de pobreza e simplicidade. Durante seu tempo em Avignon, Ockham continuou a escrever e a defender suas posições. Ele produziu obras significativas que abordavam não apenas questões filosóficas e teológicas, mas também questões políticas e eclesiásticas. Seu pensamento começou a se voltar para a importância da liberdade individual e da separação entre poder temporal e espiritual, conceitos que mais tarde influenciariam o desenvolvimento do pensamento político ocidental. A crescente tensão com a autoridade papal culminou em 1328, quando Ockham fugiu de Avignon. Ele buscou refúgio na corte do imperador Luís IV da Baviera, um adversário declarado do Papa João XXII. Com o apoio do imperador, Ockham encontrou um ambiente mais favorável para continuar seu trabalho. Durante seu exílio, ele se tornou um defensor ativo da causa do imperador contra o Papa, argumentando que o poder secular deveria ser independente da autoridade eclesiástica. Este período marcou uma fase de intensa produção intelectual e de envolvimento político, onde Ockham continuou a explorar e a expandir suas ideias sobre a relação entre a Igreja e o Estado.
Então, a infância e a formação de Guilherme de Ockham foram decisivas para moldar seu pensamento crítico e inovador. Desde os primeiros anos em Ockham, na Inglaterra, até a sua educação formal na Universidade de Oxford e seus anos tumultuados em Avião e além, cada fase de sua vida contribuiu para seu desenvolvimento como um dos filósofos e teólogos mais importantes da Idade Média. Ockham é mais conhecido pelo seu desenvolvimento do nominalismo, a teoria de que os universais, conceitos abstratos como bondade ou humanidade, não existem independentemente das coisas individuais que os exemplificam. Ou seja, o nominalismo afirma que apenas os indivíduos particulares existem concretamente. Guilherme de Ockham é um dos principais defensores desta teoria, tá bom? Sendo sua abordagem uma das mais influentes na história do pensamento ocidental. Seu nominalismo marcou uma ruptura significativa com a tradição escolástica predominante, especialmente com o realismo platônico e aristotélico. No contexto medieval, a discussão sobre os universais era central. Ockham, ao reexaminar os problemas dos universais, ele rejeitou o realismo de Tomás de Aquino e fez reviver a posição nominalista que afirmava que apenas o individual possui realidade. Então, como eu já falei, realistas como Tomás de Aquino defendiam que universais como humanidade ou bondade existiam realmente e tinham uma existência independente dos indivíduos particulares. Ockham, por outro lado, argumentava que tais universais não tinham existência real fora da mente humana e que eram meramente nomes que usamos para agrupar indivíduos que compartilham certas características. Ockham partiu do princípio que não se deve supor a existência de mais essenciais do que se faz necessário. Não é preciso supor que conceitos universais existam fora de nossos pensamentos. A posição realista, portanto, deveria ser repudiada. Ockham dizia que os universais são apenas conceitos formados na mente do homem para designar certo número de indivíduos da mesma espécie. A tarefa da ciência seria a de investigar conceitos em seu contexto e suas relações. Como resultado, a lógica deveria ser a base para os argumentos e não a metafísica. Central ao pensamento de Ockham é o princípio da parcimônia, conhecido como a navalha de Ockham. Eu vou explicar esse princípio já já. Por ora, é importante que você saiba que esse princípio sugere que devemos eliminar todas as entidades desnecessárias em nossas explicações. Em termos de universais, isso significa que ao invés de postular a existência de entidades abstratas independentes, devemos aceitar que apenas os indivíduos particulares existem. Então, em outras palavras, para Ockham, o conhecimento humano é baseado na percepção dos indivíduos. As palavras e os conceitos são ferramentas que usamos para categorizar e comunicar nossas experiências, mas não indicam a existência de entidades reais além dos indivíduos que percebemos. Portanto, o nominalismo de Ockham trouxe uma mudança significativa na epistemologia, a teoria do conhecimento. Ao enfatizar os indivíduos particulares e a experiência sensorial, ele antecipou aspectos do empirismo moderno. A ênfase na observação direta dos fenômenos teve um impacto duradouro no desenvolvimento da ciência moderna. Na teologia, o nominalismo de Ockham influenciou a forma como a relação entre Deus e o mundo foi compreendida. Podemos dizer que Ockham desenvolveu sua epistemologia principalmente para tratar do problema do conhecimento teológico. Sua crítica se dirigia contra a assim chamada prova da existência de Deus. Vejam só, negando a realidade dos universais, a prova cosmológica de Tomás de Aquino caía por terra, pois esta, como já foi dito, pressupunha que podemos perceber a existência de Deus devido ao nosso conhecimento do elemento universal das coisas que vemos. Para Ockham, Deus, no seu sentido mais próprio, é algo individual. Ele dizia que também não se podia provar racionalmente que Deus é a primeira causa de todas as coisas. A metafísica pode naturalmente demonstrar, de outras maneiras, a existência de um ou de muitos deuses, mas a reivindicação que Deus é um só e o fato que é infinito devem ser considerados confissões de fé e nada mais, de acordo com Ockham. Ou seja, para Guilherme de Ockham, a vontade de Deus é absoluta e não está vinculada a essenciais universais. Isso reforça a ideia de que Deus cria e governa o mundo de acordo com sua vontade, sem ser limitado por conceitos abstratos. Ockham dizia que a doutrina da Trindade também não poderia ser ponderada de maneira racional, simplesmente.
Occam aplicou o seu pensamento nominalista ao discutir a relação entre as três pessoas divinas, argumentando que as distinções entre Pai, Filho e Espírito Santo são reais, mas não implicam em uma multiplicidade de essências ou naturezas. Assim, há uma única essência divina compartilhada por todas as três pessoas. Para Occam, as pessoas da Trindade são distinguidas pelas relações de origem. O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede de ambos. Essas relações não dividem a essência divina, mas diferenciam as pessoas de maneira real e específica. Ele usou sua filosofia da linguagem para clarificar conceitos trinitários. Argumentou que termos como Pai, Filho e Espírito Santo são conotativos, referindo-se tanto à essência divina quanto às propriedades distintivas de cada pessoa. Portanto, em termos de lógica, ele utilizava o princípio da economia, a navalha de Occam, para manter a simplicidade na explicação da Trindade, evitando complicações desnecessárias e mantendo a coerência doutrinária. Occam criticou o realismo excessivo de seus predecessores e contemporâneos também, que ele acreditava que complicavam desnecessariamente a doutrina da Trindade. Ele enfatizou a necessidade de manter a doutrina simples e baseada na revelação bíblica e nos ensinamentos da Igreja. Sua abordagem teve um impacto duradouro na teologia medieval e na filosofia, influenciando a forma como essas doutrinas foram entendidas e debatidas nos séculos seguintes. O nominalismo de Occam não esteve isento de críticas. Muitos de seus contemporâneos e sucessores argumentaram que a negação dos universais comprometia a capacidade de compreender a unidade e a ordem do mundo. Para os realistas, a existência de universais era necessária para explicar como conhecemos e categorizamos a realidade. Além disso, a radicalidade de suas ideias levou a acusações de heresia e conflitos com a Igreja. No entanto, suas críticas ao realismo e suas contribuições para a lógica e a teoria do conhecimento foram reconhecidas como inovações significativas que influenciaram profundamente a filosofia ocidental e também o pensamento moderno. Suas ideias anteciparam aspectos do empirismo e do positivismo, ajudando a moldar a ciência e a filosofia moderna. Em outras palavras, o nominalismo de Guilherme de Occam representa uma das abordagens mais influentes e inovadoras da filosofia medieval. Ao rejeitar os universais e enfatizar a realidade dos indivíduos particulares, Occam desafiou a ortodoxia escolástica e abriu caminho para novas formas de pensar sobre o conhecimento, a linguagem e a realidade. Seu legado continua a ser relevante, destacando-se como um marco no desenvolvimento do pensamento filosófico e científico. Agora, eu quero explicar melhor o que é a navalha de Occam. A navalha de Occam, eu acho que vocês já perceberam, a navalha de Occam é conhecida como o princípio da parcimônia porque é um princípio que sugere que, ao tentar explicar um fenômeno, devemos optar pela explicação mais simples, evitando postular entidades ou suposições desnecessárias. Embora Occam não tenha formulado explicitamente o princípio em termos modernos, suas obras e argumentos frequentemente refletem essa abordagem de simplicidade e economia teórica. Guilherme de Occam não cunhou a expressão navalha de Occam, mas suas obras expressam claramente a ideia central do princípio. Em termos simples, isso significa que, ao elaborar teorias ou explicações, devemos evitar adicionar elementos ou pressupostos desnecessários. Occam utilizou esse princípio principalmente em seus trabalhos de lógica, metafísica e teologia. Ele o aplicou de várias maneiras para desafiar a complexidade excessiva nas teorias existentes e para promover uma abordagem mais direta e econômica na busca pelo conhecimento. O uso mais famoso da navalha de Occam foi justamente em sua argumentação contra o realismo dos universais. Occam argumentou que esses universais eram desnecessários para explicar a realidade e que apenas indivíduos particulares existiam, como já falei. Na teologia, Occam aplicou seu princípio para argumentar que muitas doutrinas complexas e especulativas eram desnecessárias. Ele defendeu uma abordagem mais direta à fé e à revelação, insistindo que muitas implicações teológicas complicadas não eram necessárias para a compreensão da fé cristã. A navalha de Occam transcendeu a filosofia medieval e teve um impacto significativo no desenvolvimento da ciência moderna. Muitos cientistas e filósofos adotaram o princípio da parcimônia como uma diretriz fundamental em suas investigações. Exemplos notáveis incluem Isaac Newton. Newton, por exemplo, usou o princípio da simplicidade em sua obra Princípios Matemáticos, onde ele defendeu que devemos admitir apenas as causas verdadeiras e suficientes para explicar os fenômenos.
Albert Einstein também, em sua teoria da relatividade, quando escreveu que as teorias devem ser tão simples quanto possível, mas nem sempre devemos escolher as mais simples, possivelmente estava se referindo ao princípio de Occam, pois sabia que as hipóteses testadas muitas vezes caíam em contradições, apesar do resultado ser aparentemente perfeito. Dessa forma, é muito provável que Einstein aplicou também a navalha de Occam ao buscar uma teoria que explicasse o movimento dos corpos no espaço-tempo de forma mais simples e elegante do que as teorias anteriores. Na ciência contemporânea, a navalha de Occam continua a ser um princípio orientador essencial. É usada para avaliar a validade de teorias científicas, preferindo aquelas que explicam os dados com o menor número de suposições. Este princípio é aplicado em diversas disciplinas, incluindo a biologia evolutiva, a física teórica e até na inteligência artificial. Apesar de sua ampla aceitação, alguns argumentam que a explicação mais simples nem sempre é a correta. Em alguns casos, a realidade pode ser intrinsecamente complexa, exigindo explicações mais elaboradas. Além disso, a simplicidade de uma teoria pode ser subjetiva e variar de acordo com a perspectiva do observador. Seja como for, embora não seja uma garantia de verdade, a navalha de Occam continua a ser uma ferramenta valiosa para a formulação de teorias e explicações, incentivando-nos a buscar clareza e evitar complexidades desnecessárias. Occam também teve um impacto significativo na teologia, especialmente em sua defesa da separação entre fé e razão. Occam argumenta que a fé e a razão são domínios distintos e que muitos aspectos da fé cristã estão além do alcance da razão humana. Essa separação influenciou profundamente o desenvolvimento da filosofia e da teologia ocidentais. É muito importante considerar que, como temos visto aqui durante a Idade Média, a filosofia e a teologia eram profundamente interligadas. Pensadores como Tomás de Aquino tentaram harmonizar a razão e a fé, utilizando a filosofia de Aristóteles para explicar e defender as doutrinas cristãs. Occam, no entanto, viveu em uma época de crescente questionamento e ceticismo em relação à capacidade da razão de aprender verdades religiosas. Sua abordagem refletia uma mudança significativa no pensamento medieval, onde a razão começou a ser vista com mais ceticismo em relação à sua capacidade de compreender as verdades da fé. Occam argumentava que a fé cristã é baseada na revelação divina e, portanto, transcende a razão humana. Para ele, os mistérios da fé, como a Trindade e a encarnação, não podem ser plenamente compreendidos ou explicados pela razão. A fé é um dom de Deus e deve ser aceita como tal, independentemente das limitações da lógica e da razão humana. Occam reconhecia o valor da razão no entendimento do mundo natural e no desenvolvimento de uma ética racional, mas ele também acreditava que a razão tem limites claros. Ele defendia que a razão humana não pode alcançar o conhecimento pleno das verdades divinas sem a ajuda da revelação. A razão pode apoiar e iluminar a fé até certo ponto, mas não pode substituí-la ou explicá-la completamente. Assim, para Occam, a revelação divina é a fonte principal e final da verdade religiosa. Ele sustentava que enquanto a razão pode levar a certos insights sobre a existência de Deus e os princípios morais, as doutrinas centrais da fé cristã só podem ser conhecidas através da revelação. A Bíblia e os ensinamentos da Igreja são, portanto, essenciais para o conhecimento teológico, dizia ele. Então, notem que a insistência de Occam na separação entre fé e razão representou uma crítica ao escolasticismo dominante, que buscava harmonizar e integrar os dois. Ele argumentou que muitos escolásticos complicavam desnecessariamente a fé ao tentar explicá-la em termos racionais complexos. Occam defendia uma fé mais simples e direta, baseada na aceitação dos ensinamentos revelados sem a necessidade de justificações filosóficas complexas. Ele via isso como um retorno às raízes do cristianismo primitivo, que valorizava a fé simples e pura. A ênfase de Occam na distinção entre fé e razão contribuiu para o desenvolvimento de uma abordagem mais cética e empírica na filosofia. Ele ajudou a estabelecer a ideia de que a razão deve ser aplicada com parcimônia e humildade, reconhecendo seus próprios limites. Desta forma, Occam foi um precursor da separação entre filosofia e teologia como disciplinas distintas. Sua visão de que a filosofia deve lidar com questões racionais e empíricas, enquanto a teologia deve tratar dos mistérios da fé,
influenciou o desenvolvimento posterior da filosofia moderna e da ciência, e essas ideias influenciaram a reforma protestante, que enfatizou a autoridade das escrituras e a fé individual sobre as tradições e racionalizações escolásticas. O legado de Occam é, portanto, um dos pilares do desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia da investigação racional. Ele nos lembra da importância de reconhecer os limites da razão e de valorizar a fé e a revelação como fontes de conhecimento que, embora distintas, são igualmente importantes na busca pela verdade. Os conflitos de Guilherme de Ockham com a Igreja se deram especialmente em relação às questões de pobreza e autoridade papal. Ockham foi um dos primeiros autores medievais a defender uma forma de separação igreja e Estado, como eu falei, né? Ele defendia que Jesus e seus apóstolos viveram em pobreza absoluta, um ponto de vista que entrou em conflito direto com as práticas opulentas da Igreja Católica naquela época. Além de criticar veementemente a acumulação de riqueza e o poder temporal pela Igreja, Ockham desafiava a noção de infalibilidade papal, que sustentava que o Papa era incapaz de errar em questões de fé e moral quando falava ex cathedra. Ele argumentava que o Papa, como qualquer ser humano, era suscetível ao erro e ao pecado. Ockham defendia que a autoridade papal deveria ser sujeita a escrutínio e correção pela comunidade cristã e pelos concílios da Igreja. Uma das críticas centrais de Ockham era a interferência do Papa nos assuntos seculares. Ele sustentava que a autoridade do Papa deveria ser estritamente espiritual e não deveria se estender ao governo dos reinos e estados temporais. Ockham defendia uma clara separação entre a autoridade espiritual da Igreja e a autoridade temporal dos governantes seculares. Ockham denunciava o abuso de poder e a corrupção dentro da hierarquia da Igreja. Ele criticava práticas como a venda de indulgências e a simonia, a compra e venda dos cargos eclesiásticos. Para ele, essas práticas eram uma traição aos princípios cristãos e minavam a credibilidade e a autoridade moral da Igreja. O confronto mais notório de Ockham com a autoridade papal ocorreu durante o pontificado de João XXII, num período de intensa turbulência política e religiosa, pois no século XIV a Igreja Católica enfrentava várias crises, incluindo o conflito entre o Papa João XXII e o Imperador Luís IV da Baviera, além de questões internas sobre a riqueza e a corrupção dentro da Igreja. Ockham, que já era uma figura controversa devido às suas ideias filosóficas e teológicas, encontrou-se no centro desse tumulto. Então, em 1324, Ockham foi convocado a Avião para responder a acusações de heresia, como eu falei aqui, né? E durante a sua estadia forçada, ele se envolveu em um intenso estudo e crítica das doutrinas papais, culminando em sua fuga para a corte de Luís IV da Baviera, em Munique, no ano de 1328. Luís IV, que estava em conflito aberto com o Papa João XXII, encontrou em Ockham um aliado intelectual que forneceu argumentos teológicos e filosóficos para apoiar sua posição contra a autoridade papal. Em troca, Luís IV ofereceu a Ockham proteção e apoio, permitindo-lhe continuar sua produção intelectual em Munique. Sob essa proteção, Ockham continuou a escrever e articular suas críticas contra João XXII. E foi em Munique que Ockham se uniu a outros franciscanos dissidentes e críticos da política papal, formando um grupo de pensadores que compartilhavam sua visão de uma igreja reformada. Em seu exílio, Ockham manteve uma produção intelectual prolífica. Ele continuou a escrever sobre filosofia, teologia e política, defendendo suas ideias sobre a separação entre o poder espiritual e temporal e criticando a autoridade papal. Algumas de suas obras mais importantes desse período incluem Diálogo, que é uma obra que é um extenso diálogo que aborda a natureza da autoridade papal e imperial, argumentando a favor da limitação do poder do Papa e defendendo a autonomia do poder temporal. Ockham discute a necessidade de concílios para corrigir os abusos papais e reafirma a importância da comunidade dos fiéis na governança da Igreja. Outra obra que merece ser destacada é 8 questões sobre o poder do Papa, onde Ockham explora questões sobre a autoridade do Papa, reafirmando que o poder papal não é absoluto e deve ser sujeito a limites e correções. Ele argumenta que a autoridade do Papa deve ser exercida em conformidade com os ensinamentos de Cristo e os princípios da justiça. As críticas de Ockham ao Papa
tiveram um impacto duradouro na história da Igreja e no desenvolvimento do pensamento político e religioso ocidental. Suas ideias sobre separação entre poder espiritual e temporal influenciaram o pensamento político posterior, contribuindo para o desenvolvimento das teorias do governo limitado e da autonomia do poder secular. Além disso, a ênfase de Oakham na correção e na reforma interna da Igreja antecipou muitos dos temas que seriam centrais na reforma protestante do século XVI. Reformadores como Martinho Lutero encontraram em Oakham um precursor em suas críticas à corrupção e ao abuso de poder na Igreja Católica. A coragem e a determinação de Oakham em enfrentar a poderosa autoridade papal em defesa de suas convicções são um testemunho de seu compromisso com a verdade e a justiça. Os últimos anos de Oakham, embora passados em relativa estabilidade em Munique, foi um período em que ele continuou sendo uma figura controversa e criticada pela Igreja. Em 1347, a morte do imperador Luís IV colocou Oakham em uma posição vulnerável, mas ele continuou a desfrutar de certa proteção por parte dos sucessores do imperador. Guilherme de Oakham faleceu em 1349, possivelmente em Munique. Sua morte marcou o fim de uma vida dedicada à busca pela verdade e à defesa de suas convicções, muitas vezes em face de grandes adversidades. Apesar das controvérsias e conflitos, Oakham deixou um legado intelectual que continuaria a influenciar pensadores e reformadores nos séculos seguintes. O legado de Guilherme de Oakham é vasto. Suas ideias influenciaram a reforma protestante, a filosofia moderna e até mesmo a ciência. A navalha de Oakham é um princípio fundamental em muitos campos do conhecimento, incentivando a busca por explicações simples e elegantes. Além de tudo o que foi dito aqui sobre a história dele, é importante dizer que suas ideias também anteciparam princípios lógicos modernos, como as leis de De Morgan e a lógica ternária. Ele não formulou diretamente as leis de De Morgan, mas suas análises e trabalhos em lógica anteciparam esses princípios. Ele explorou a relação entre negação e operadores lógicos, criando a base para que futuros lógicos como Augustus de Morgan formalizassem, então, essas leis. E, além disso, Oakham também escreveu sobre a lógica ternária, discutindo como sistemas lógicos podem incorporar um terceiro valor de verdade, antecipando assim conceitos que seriam formalizados muito mais tarde. Suas contribuições para a semântica, especialmente para a teoria do amadurecimento da suposição, ainda são estudadas por lógicos. Oakham foi provavelmente o primeiro lógico a tratar efetivamente de termos vazios no silogismo aristotélico. Guilherme de Oakham foi um gigante intelectual, cuja obra continua a ser estudada e admirada. Espero que esse vídeo tenha proporcionado uma visão abrangente de sua vida e de suas contribuições. Chegamos ao final, então, de mais um vídeo. Eu conto com a ajuda de vocês na divulgação desse trabalho tão importante. Por favor, dê o seu like, faça o seu comentário, pode ser um simples emoji, como eu já falei no início do vídeo, tá? Porque isso ajuda o vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, por favor, agora. É importante que vocês saibam que o canal aqui, a plataforma, tem cancelado aqui as visualizações dos meus vídeos, cancelado automaticamente muitas inscrições e likes. Não é fácil. O tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui não agrada ao sistema. Teologia, história do cristianismo, apologética cristã, incluindo as ciências políticas, isso não agrada ao sistema. E como eu já esperava, o sistema acaba me atrapalhando na entrega dos vídeos. Não entrega meus vídeos. Amados, é quase inacreditável. Mais de 33 mil inscritos tem vídeo meu que alcança menos de 100 visualizações. Isso é um absurdo. Eu tenho acompanhado, sabe, isso todos os dias. Por isso que eu estou falando com vocês. Então eu conto com a ajuda de vocês, porque quando vocês compartilham, dão um like de vocês, claro, fazem um comentário, mas sobretudo, quando compartilham o vídeo, nós conseguimos vencer o sistema e entregar esse conteúdo para mais pessoas, independente do sistema indicar ou não os conteúdos. Então eu conto com a ajuda de vocês. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.